Olá, meninas, tudo bem? Olá, Boa olá. tarde, Boa né? tarde. Eu me chamo Camila Lamarão, sou fisioterapeuta, né, graduada pela UEPA. Fiz 14 anos esse ano. Parabéns. Obrigada, professora, é uma honra tê-la aqui, né? Esse podcast é o primeiro podcast, né? Ele é fruto, da minha dissertação, né? Eu sou aluna, né, do programa de pós-graduação em cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, né, o PPGrace, né, junto com a UFAM. E como eu falei, esse podcast ele é fruto da minha pesquisa, né, feita na Ilha de João Pilatos, né. O tema da minha pesquisa é a avaliação das alterações do assoalho pélvico de mulheres ribeirinhas, um estudo observacional na Ilha de João Pilatos, né? Como vocês já deram uma olhadinha na pesquisa, a ideia de fazer esse podcast já é um fruto, né, de um produto, porque o meu mestrado ele é profissional. Então, um dos meus produtos da pesquisa é o podcast. E esse é o primeiro podcast, né, do programa, né? Então, essa responsabilidade, esse Inaugurando. nervosismo, né, um pouquinho. Esse projeto ele foi orientado pela doutora Silvânia, né, co-orientado pela doutora Kelly também, e está sendo uma honra, né, convidá-las, primeiramente professora Lilian Rose, que foi minha professora de graduação, Prazer. né? E foi também minha inspiração, né? Não sei se a senhora lembra, mas na época eu estava em puerpério, eu tinha acabado de ter meu filho, João, mais velho. E eu lembro da sua aula das gravidinhas, a senhora mostrando lá na. Tava terminando as obras na UEAFTO, a gente estava estreando as salas e a senhora estava super empolgada nessas aulas, eu lembro. E a senhora tinha feito uma cirurgia pélvica na época, Uhum. então a senhora ainda estava absorvendo a questão da sua cirurgia e a senhora discutia muito sobre a questão da fisioterapia por conta da sua cirurgia. A senhora vê como eu lembro da senhora, Sim. né? Então, é um prazer, né, de receber aqui para a gente bater esse bate-papo, né? E depois eu vou passar a palavra para a senhora se apresentar também, né? E também uma honra receber, né, a Carol, que é ribeirinha, né, da Ilha das Onças, né, Carol? Isso. E você fez residência, né? E o seu tema também foi com essa temática de ribeirinhas. Então, o nosso bate-papo vai ser bem legal, né? Estou super ansiosa para conversar com vocês. E só para realmente a gente relembrar, né, o tema do nosso podcast, que é a saúde da mulher ribeirinha na Amazônia, né? E eu vou agora deixar vocês se apresentarem e depois a gente vai começar a nossa conversinha. Tá Professora, certo. uma honra. Uma honra estar aqui, tá? E também participar de um evento tão importante, né? Porque inaugurar mais uma fase, né, da universidade que você está fazendo seu curso, né? Meu nome é Lilian Rose Mascarenhas, sou fisioterapeuta da primeira turma de fisioterapia do norte do país. Legal, Então, eu professora. formei em 89 pela então FEP e hoje o EPA, Olha que né? legal. E em 90 eu formei em 89, em 88 eu tive contato com a saúde da mulher e me apaixonei, Olha. deveras, né? Muito. E resolvi fazer o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, o título era Fisioterapia no Parto Natural de Cócoras. Nossa. Foi orientado pelo grande professor Renato, já que vai ficar tudo registrado. Professor Renato Teixeira foi o Uhum. fisioterapeuta que me orientou, que teve coragem de orientar, né? Uhum. E depois disso, eu ingressei muito depois, no mestrado em antropologia, mas com enfoque em saúde da mulher, porque fui trabalhar com mulheres com cirurgias específicas, que a gente chamava cirurgias femininas, né? Remoção de Uhum. útero, remoção de ovários. E aí continuei lecionando, então hoje ainda sou professora da Universidade do Estado. Estamos numa nova fase na UEPA. Quando você passou por lá, nós ainda não tínhamos prática em sala de parto. E ano passado essa prática foi estabelecida Que na legal. Santa Casa de Misericórdia e no Hospital Abelardo Santos, uma experiência
fantástica, Legal. né? Mesmo as pessoas que não gostam, os estudantes, né, ficaram muito interessados. E eu sempre tive interesse na saúde da mulher. Tenho contato com o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, dentro da Câmara Técnica de Fisioterapia na Saúde da Mulher, e temas correlatos, que abraça a saúde pélvica, a saúde do homem também. E o que mais? Também tenho contato com a Associação Brasileira de Fisioterapia na Saúde da Mulher. Já estive à frente da associação durante Eu 4 lembro. anos, Eu lembro 2018 a disso. 2021. Hoje é a doutora Pitangui, que é a presidente, né? E tenho um contato muito bom com a diretora científica, que é a doutora Cristine Once. Então, ela nem sabe que eu estou aqui, mas quando o podcast estiver no ar, eu vou mandar para ela assistir. Que legal. Fiquei muito feliz de você ter me convidado e pensei logo na Carol. Por quê? Porque quando a Carol foi residente, passou, na época, o cenário de prática dela era na UEAFTO, né? Unidade, escola, né? De fisioterapia e terapia ocupacional, aqui na UEPA. E aí a gente tem dentro dessa unidade um laboratório de fisioterapia na saúde da mulher e do homem. E ela passou por lá e fez um trabalho sobre o perfil de Belém, especificamente a questão das ilhas, né? E aí foi quando eu descobri que ela tinha essa realidade, né? Conhecia essa realidade. Falei, Carol tem que ir, porque vai falar com propriedade sobre essas características. Eu estou aqui para contribuir e vamos para a conversa. Carol. Muito obrigada, Carol. Ai, obrigada, professora. Emocionante, né? Sim, porque meu nome é Ana Caroline, eu sou fisioterapeuta também formada pela Universidade do Estado do Pará. Fui aluna da professora Lilian, fui aluna do professor Renato, que também orientou o meu TCC. É um prazer estar aqui para contribuir com o seu podcast. Eu me formei na UEPA e logo depois fui fazer a residência em Saúde da Mulher e da Criança no cenário de prática da Fundação Santa Casa de Misericórdia. Então, lá nós também rodamos junto com a UEPA. E na UEPA eu voltei para o cenário de prática com a professora Lilian. Uma visão totalmente diferente. Durante a graduação, eu já não tinha muito interesse na área de saúde da mulher, confesso. Porque... Olha, professora. Não falo nada, eu só escuto. Durante a graduação. Mas depois da formação, né, depois de graduada, eu fui observar que o melhor estágio, posso falar aqui, foi o da professora Lilian, porque nós fazíamos as atas, nós tínhamos os planos terapêuticos, então tudo isso acho que se alinha melhor com a realidade depois da formação, né, já graduada. E na residência já era diferente, eu já entrei como residente, então já tinha mais responsabilidades, já conseguia enxergar a saúde da mulher como um todo, né? A residência é multiprofissional, então a gente consegue ter essa visão maior da mulher. E quando era na graduação eu via mais como técnicas, então eu não entendia a realidade da mulher e do quanto nós como fisioterapeutas podemos impactar na vida delas. Então, eu vi a relação, por exemplo, das mulheres com incontinência, que já tinha assim, uma alteração na qualidade de vida sexual. Então, tudo isso me deixou muito atraída e eu realmente falei, não, é aqui que eu posso fazer a diferença. E, com certeza, a professora teve muito um poder de influência em relação a isso, de conseguir enxergar essa outra realidade, né? Desse mundo abrangente que é a saúde da mulher. Eu também tive a oportunidade de fazer esse trabalho das ilhas, né? Porque quando eu vim para cá para fazer a graduação, sempre foi muito técnico, sempre foi por querer realmente mais oportunidade. E eu nunca tinha conseguido levar algo para a ilha de volta, sabe? Esse foi sempre o meu maior sonho. Meus projetos e pesquisas nunca foram correlacionados com isso. Então, no último ano eu entrei no mestrado, que é também um mestrado profissional. Legal. E agora eu também quero fazer um produto relacionado com as mulheres ribeirinhas. Olha, a gente já pode trocar ideia. Sim. Né, professora? Com certeza. Então, meninas, que bom, né? Já nos conhecemos um pouquinho mais. Então, a gente vai para a nossa primeira pergunta, né? Que é essa realidade da mulher,
né? Da mulher amazônica, né? Da mulher paraense, da mulher amazonense, né? A gente tem um clima muito parecido, a gente divide rios, a gente divide clima, mas pela minha pesquisa eu pude ver, né, que é uma realidade, a mulher ribeirinha ela tem uma realidade diferenciada, mas ainda precisa ser feitas outras pesquisas, né? Foi a primeira pesquisa feita na ilha, né, com essa temática. Então, fica realmente as lacunas. Mas, na visão de vocês, como é a realidade dessa mulher hoje? Dessa mulher ribeirinha, amazônica como um todo? Deixa a Carol começar. A Carol é uma mulher ribeirinha, Pois né? é, Então, porque ela já como pode... mulher ribeirinha, ela pode começar e eu vou Verdade. seguir. E aí, Realmente. Carol? Eu li sua pesquisa, eu achei muito interessante porque mostra muito da realidade da mulher ribeirinha, né? As questões, principalmente, que não são faladas, né? Acho que muito da ausência da educação em saúde, as dificuldades dos deslocamentos, tudo isso eu consegui me enxergar ali na sua pesquisa. E para nós, quanto ribeirinha, é algo natural, sabe? É algo do cotidiano ali, que às vezes a mulher tá ali e nem pensa na sua saúde, nem pensa que pode ter algo para ajudar, para melhorar, por exemplo, a saúde sexual. Não é uma coisa que é comentada, que é falada, você não é ensinado sobre isso, sabe? Verdade. Então é uma coisa assim muito distante. E Carol, na nossa primeira roda de conversa lá, quando eu levei uns folders, né? A primeira roda de conversa, falando de assoalho pélvico, de saúde. E elas olhavam assim, sabe? Eras, isso existe, é possível, né? Uhum. E na entrega das cartilhas, então, né? Elas ficaram assim, nossa, existe exercício específico para isso. Então, assim, é exatamente isso que você está falando. E assim, eu me senti muito abraçada mesmo, sabe? Elas ficaram muito felizes, né? Elas até perguntaram, professora, e aí, o que mais a senhora vai fazer? Sim. Aí eu falei, calma, eu vou publicar e vou Uhum. pensar em alguma outra coisa para a gente fazer. Não, mas volte, porque elas gostaram muito. Você está Sim. pretendendo Né? dar seguimento no doutorado? Tô, professora, nessa É temática, mas importante. aí vamos defender primeiro, Calmar o coração acalmar o primeiro, né? coração. Mas e a senhora, professora? Pois é. Eu vim a caminho daqui falando algumas coisas para Carol. É uma reflexão. Eu não tenho experiência com a mulher ribeirinha. A que você tem, a que ela tem, ela viveu como ribeirinha e agora vai voltar para lá, né? Eu tenho experiência com a mulher paraense e a mulher belenense, Uhum. aqui da capital. E aí eu vou só fazer uma reflexão. Fique à Se aqui vontade. nós estamos como estamos, como será que está a realidade da mulher ribeirinha? Só para você ter uma ideia, as referências em saúde da mulher são poucas. E a maior referência que a gente tem é a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, com 79 fisioterapeutas no corpo clínico, desses 79, um atendendo saúde da mulher. Nossa. Isso é extremamente chocante, está sendo gravado, que fique gravado para a posteridade. Eu quero ter o prazer de voltar num outro podcast e dizer assim, professora, agora mudamos. Agora temos X% de profissionais. A gente sabe que tem uma equipe lá dentro lutando por isso, mas a Santa Casa é conhecida como amiga da criança. Não existe, conhecida porque tem o título e porque se capacitou e se credenciou nos órgãos. Mas não existe como ser amigo da criança sem ser amigo da mulher. Perfeito, professora. E acabou-se. Então agora a gente, na caminho daqui, passamos em frente ao futuro Hospital da Mulher, que fica ali na Gentil, né? Uhum. Temos a URI Saúde da Mulher, que é onde eu trabalho de manhã, que é do município de Belém. Temos a Uremia. E são poucos locais. E nesses poucos locais, pouquíssimos fisioterapeutas. Então, por exemplo, na URI Saúde da Mulher somos 2 fisioterapeutas. Eu e a doutora Natália. Na Uremia temos fisioterapeutas, mas o foco da Uremia é a criança. É a criança neuropata. Tem atendimento fisioterapêutico lá? Tem. Mas
não é como deveria ser, no meu entender. Quem sou eu? Mas estou me manifestando como fisioterapeuta da área e que tem um pouco de conhecimento sobre a necessidade. Então, nós somos mais de 50% da população do estado do Pará, nós mulheres. Então, a gente precisa de uma atenção. A fisioterapia na saúde da mulher, com todo respeito, ela não é só pelve. Perfeito, Ela é professora. abrangente. Você Uhum. tem que ver a mulher como um todo. Com certeza. Nós já passamos da fase em que o melhor movimento que a mulher tinha era o movimento pélvico. Era sacudir das cadeiras. É sério, isso na década de 80, na década de 70 se falava, gente. Verdade. Então a gente não tem como retroagir. As mulheres precisam, assim como os homens. Sim. Nós, quando estava na frente da Abrafisme, da Associação Brasileira de Fisioterapia da Saúde da Mulher, quantas vezes nós falamos, gente, os fisioterapeutas que trabalham com saúde do homem, venham, a gente vai ajudar, a gente vai trabalhar junto com vocês para que vocês tenham uma associação de saúde do homem forte, porque o homem também não é só sexualidade. As pessoas batem muito nisso. Ah, é só prostatectomia. Não é só prostatectomia. Com certeza. O homem tem muita dificuldade de ter acesso à saúde. E a mulher também. Agora, voltando para cá, se aqui na capital, com as possibilidades que a gente tem, o acesso fisioterapêutico à mulher é difícil, quanto mais nas ilhas. Eu acho que é Verdade. muito louvável o que você está fazendo. O fato da Carol também agora focar o mestrado dela, eu acho importante, porque é uma população que precisa de orientações. Nós, fisioterapeutas, somos profissionais da função. Uhum. Então, não vai adiantar você dizer assim, não, porque é só a articulação do quadril, é só o assoalho pélvico. Porque nós, quando estudamos como profissionais, sabemos que tudo está interligado. Com certeza. Então, você vai ter uma faixa que vai comprometer a cervical, que vai comprometer a marcha, enfim. Então, o fisioterapeuta é um profissional muito importante para a saúde da mulher. E enquanto eu puder e tiver forças, eu vou falar sobre isso. Com certeza. E nós estaremos lhe dando todo apoio. Eu queria contribuir em relação a isso também. Fica à vontade, Carol. Eu acho que a parte mais difícil também durante o tratamento da saúde da mulher são as mudanças de hábitos. Então, aqui em Belém também eu atuo e eu vejo essa dificuldade da mulher de fazer o exercício em casa, porque a professora me falou uma vez, né? A gente fica 1 hora com o paciente e o resto do dia ele tá lá na casa dele. Então, a ingestão de água, a terapia comportamental, que eu acho que é muito importante, que a gente também deva focar nisso durante os nossos tratamentos e que eu vejo que faz total diferença, assim, na vida dessas mulheres, esses pequenos hábitos e que é muito Exato. difícil de mudar, né? Eu acho que na realidade ribeirinha também seria interessante a gente propor algo também assim. E eu vejo também que seria uma grande dificuldade essa mudança de hábitos. Isso. Por isso a ideia que eu tive, né, junto com a minha orientadora, a professora Silvânia, de fazer a cartilha, né? Eu não sei se vocês conseguiram ver lá no projeto, né, que foi anexado, eu coloquei exercícios bem básicos para elas, pelo menos, já terem essa mudança de hábito. Inclusive, quando eu entreguei, ensinei alguns elas fizeram, foi bem interessante, né? Na minha graduação, vai vendo. Fica à vontade, Eu tinha professora. um professor, que eu não sei se foi professor de vocês, mas provavelmente foi, o professor Nelson Gino de Oliveira Filho. Eu estou falando o nome de todo mundo para ficar registrado. Como é o primeiro, é histórico. Gino. O professor Gino, já quando eu estava na graduação, eu me graduei em 89, mas comecei em 85, né? Ele foi meu professor no segundo, no quarto ano. Ele já falava a importância de você prescrever atividades para casa. Sim. Quando eu saí da faculdade, eu sempre trabalhei com isso. E eu trabalhei com os mais variados modelos. Eu dava o papel para a pessoa, eu escrevia num pedaço de papel. Hoje eu uso uma cartilha, mas é um caderno que é construído. Eu peço para a paciente ela comprar um caderno brochura. Se ela não pode, eu faço com papel A4, grampeio tudinho. E eu batizei de AFD, Atividade Fisioterapêutica Domiciliar, porque lá eu prescrevo
tudo o que essa paciente precisa. A cinesioterapia, a termoterapia, os cuidados com o varrer, o levantar peso. Eu falo sempre para elas, olha, eu vou inaugurar o meu canal do YouTube Legal, professora. com exercícios funcionais que você faz todo dia, porque toda mulher algum dia já varreu uma casa. Verdade. Homem também, mas aqui o meu foco é saúde da mulher. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um cabo de vassoura compatível com a minha altura. E eu digo para elas, quando você mandar fazer a extensão do cabo de vassoura, a gente coloca um cano de PVC, depois eu mostro para vocês a minha cartilha. Eu digo, ver quem é a pessoa mais alta da casa. Porque os homens, normalmente, biologicamente, são mais altos que as mulheres, numa mesma família, né? Aí você vai lá naquele rapaz e você mede a altura dele e faz a extensão da vassoura da altura dele. Por quê? Para ele não ter desculpa. Não, a vassoura tá muito curta para mim. Tem que ter uma vassoura alta para que você mantenha uma postura. Então, o professor Delcio já falava isso lá em 80 e eu uso até hoje na minha prática clínica e dá muito resultado. Porque o objetivo, eu sei que é uma palavra muito forte, mas é capacitar essas pessoas a entenderem o que está acontecendo com elas, entendeu? Porque não adianta você dizer, olha, não varra a casa. Como é que você vai dizer isso para uma mulher? Como é que você vai dizer isso para uma pessoa que mora só, ou que tem filhos, ou que não tem como? Então, ela vai fazer atividade, mesmo que você não queira. Verdade. Não é melhor ela fazer de maneira correta? É você dando as orientações. Eu acho que é esse o grande papel do trabalho. E, professora, a senhora já entrou na segunda pergunta, que é Já. justamente noções sobre a consciência, sobre o que é a saúde pélvica, desse cuidado, né? Coisa que nós estamos no século XXI, né? Praticamente naquela pesquisa que a senhora falou das ilhas, né? São, em Ananindeua tem mais de 10 ilhas, né? Juntando com a de Belém, põe aí umas 40 ilhas, né? E mais da metade delas já tem acesso à internet, né? Elas estão lá com o celularzinho delas. Mas embora hoje, com tanta oportunidade de informação, mas informações básicas relacionadas à saúde, elas ainda, né, deixam passar batido, principalmente quando a gente fala de assoalho pélvico, de saúde pélvica, né? E quando o meu primeiro contato com elas, na primeira roda de conversas, eu falando sobre os movimentos do períneo, né, de fechar e relaxar, e fazendo com que elas associem o que eu estava falando, né? E elas ficaram assim, olha, sabe? E isso é saúde? Isso é o meu Faz períneo? parte? Isso faz parte, né? Aí quando eu apliquei o questionário de sexualidade, né? Que as perguntas específicas, eu não sabia que fazer amor era saúde, né? Fiquei assim, espantada mesmo, né? Porque a gente acha que é uma coisa natural, mas numa pesquisa como essa você vê que não, você ainda vê que tem muitas mulheres que desconhecem, não é verdade? Não só lá. Verdade. Não só lá. Inclusive a do centro, né, da cidade. Inclusive as mulheres daqui, da capital. Na URI, eu entrei na URI em 2019, antes da explosão do Covid. E eu comecei atendendo gestantes de alto risco, GAR, né? E patologia cervical e patologia mamária. Porque, assim, a unidade de referência saúde da mulher do município de Belém, ela atende mulheres de Belém, somente de Belém, não é da região metropolitana, vai vendo, tá? Ela atende essas pacientes com esse perfil. Quando a casa surgiu, era a Casa da Mulher a portas abertas. Então, qual era o pressuposto? Basta ser mulher, pode ir lá que você vai ser atendido. Era acolhida, era feita todos os exames possíveis para detectar alterações que são as mais comuns com as mulheres. Modificações na mama, modificações no colo do útero e as questões de a prevenção de gestação, né? Fazer o controle de natalidade, era tudo feito. Agora, o foco são esses 3 perfis. A mulher gestante de alto risco,
a mulher com suspeita de câncer de colo uterino, que é a patologia cervical, e a mulher com suspeita de câncer de mama. Então, eu atendia todas essas 3 pacientes, esses 3 perfis, e, num determinado momento, veio uma outra colega, que é a doutora Natália. E aí eu disse, olha, Natália, fica com as pacientes de gestantes de alto risco, que eu vou atender, que o código lá é 03 e 01, né? As pacientes de patologia cervical e de mama. Quando a gente começa a conversar sobre isso, começa a mostrar as imagens, eu gosto muito de trabalhar com imagens e peças. Eu gosto muito da também. educação em saúde tridimensional. Perfeito. Eu gosto. Porque o trabalho hoje do profissional de saúde não é só tá aqui a medicação, ou tá aqui a técnica, tá aqui o exercício. Você precisa esclarecer para a pessoa como aquele exercício vai, de alguma maneira, favorecer a vida dela. Senão ela não adere. Verdade. Senão ela não vem, porque ela tem outras coisas na mente dela. E eu preciso considerar isso, eu não posso desconsiderar isso, Com entendeu? certeza. Então, a gente foca muito nessa questão da educação em saúde. E as mulheres, tem horas que você fala, ela diz, é verdade? É assim É verdade esse mesmo? bilhete. Que show da Xuxa é esse? Como assim? Ninguém me falou nada, ninguém me disse que era assim, né? E aí é uma descoberta interessante. E as mulheres que aderem ao programa, né, de fisioterapia, porque eu sempre digo para elas, olha, não é um simples tratamento de fisioterapia. Eu vou te oferecer um programa de fisioterapia na saúde da mulher. Por quê? Porque a saúde da mulher, a fisioterapia na saúde da mulher, ela não vai focar só na tua pelve. A saúde pélvica é importante? É importante. O assoalho pélvico é importante? O assoalho pélvico é importante. O assoalho pélvico é importante na relação sexual, na defecação, na micção, na deambulação, no parto, na gestação, na respiração. Nós estamos sentadas aqui, estamos sentadas sobre uma parte do nosso assoalho pélvico, né? É a base do nosso esqueleto axial, né, professora? Então, ele é muito importante. Porém, ele sozinho não dá conta. verdade. Por quê? Porque ele depende de rotadores internos de quadril, ele depende da relação dele com a coluna lombar, com o core. Enfim, é muito mais amplo do que simplesmente vou tratar assoalho pélvico. Verdade. É muito mais amplo do que isso. Então, eu acho que é um trabalho muito longo. A Carol estava dizendo assim, ai, professora, a gente tem que ter tem que ter muita graça. E essa é a nossa, não, paciência eu não quero, eu quero só graça. Se me der paciência, vai ter prova. Ó, essa é a nossa função agora. Eu sempre digo as mesmas coisas para os meus estudantes nesse aspecto. A fisioterapia precisa sobreviver a você. Você precisa passar pelo processo e deixar melhor, não deixe pior. Por quê? Porque virá uma outra geração. Eu estava dizendo para ela, ó, eu fiz o meu trabalho em 89, o meu TCC. O que você estava fazendo em 89? Ixi, prof, acho que eu tinha o quê? Uns 18 anos? Eu ainda não tinha nascido. Ela era projeto. Eu sou de 84, né? Era Então, 7 ou 8 anos. Então, é assim. Mas antes de mim, outras pessoas pagaram um preço. Professor Renato, professor Iraci, professor Wagner. Não, Então, 5 anos. Estava com 5 anos, meu Deus. e eu espero de coração que a gente possa ver esse processo que está acontecendo aqui, que é histórico, que você frisou muito bem, ele florescer, dar frutos, e muitos frutos, para que outras mulheres tenham acesso, não só nesta ilha. Essa ilha foi a escolhida, mas outras ilhas precisam também. Verdade. E, professora, eu sou fruto do seu processo, né? Que ano foi isso? Só porque eu fiz 2 cirurgias. Professora, 2008. 2008. É isso. 2008, Foi porque miomectomias que eu tinha feito e estava meio chocada com o A pós-operatório. senhora ficou. Com o pós-operatório. A senhora fez uns 3 estudos de casos da senhora para a gente resolver. Era o material que tínhamos, né? Aham. A importância, com todo respeito, né? Está gravado. A importância da gente usar o que tem eticamente, porque Sim. o acesso à informação do paciente,
ele precisa ser muito bem aplicado na formação do estudante. Como eu era paciente, não tinha problema. Só para vocês entenderem, tá? Não, Que professora. eu estava usando o meu material, então eu Olha, autorizei. Tá fluindo tão bem que a senhora já entrou também na terceira pergunta, e agora eu vou falar. Agora deixa que a Carol... Direcionar para a Carol, né? A professora estava falando, né, na questão da fisioterapia, dos recursos, né? Se a realidade da mulher ribeirinha está de acordo como está, né? Imagina aqui, na verdade, diferente, né? Se Belém já está assim, imagine lá, né? Uhum. Os recursos disponibilizados pela saúde pública em relação à saúde da mulher condiz, né, Com a realidade. com a nossa realidade, a gente sabe que não, né? Mas Ora, vamos lá, Camila. Carol. Eu acredito que não, tá? E como a professora falou, em relação à nossa realidade daqui, a gente já olha esses determinantes sociais, né? Que a saúde está relacionada com isso, como os determinantes sociais, não somente como um papel biológico, que há muito tempo já não é visto dessa maneira a saúde. O Sistema Único de Saúde, ele foi muito bem escrito, ele é Verdade. muito bem Eu amo No o papel escrito. ele É verdade. as políticas são muito boas, principalmente nós temos uma política relacionada com a saúde da mulher, nós temos uma política também atual direcionada para as populações ribeirinhas, para os quilombolas também, então para as populações rurais. Indígena também, Isso. né? Nós Povos temos originários. Isso. Provas originárias, professora. Nós Muito temos bem. uma política recente que visa promover essa saúde mais específica para essa área, né? Mas nossa realidade é diferente, nós sabemos disso, nós ainda não temos os recursos adequados. Infelizmente, a saúde ela é baseada muito em indicadores, a saúde pública, Verdade. e nós ainda não temos bons indicadores, ou seja, nós não temos bons objetivos, porque para definir um bom indicador, nós temos que ter bons objetivos. Verdade. Nós temos alguns indicadores do SUS relacionados com a mortalidade materna e com a mortalidade infantil. Então, esses são as prioridades. Nós não temos uma prioridade, por exemplo, de levar a saúde a uma mulher no climatério. Entende? Verdade. Então, nós não temos um objetivo correlacionado a isso, nós não temos uma educação direcionada para isso por conta desses indicadores, por conta desses objetivos. Mas as pesquisas, né, elas são muito importantes por conta disso, realmente, porque a formação, a graduação, os alunos, o tempo que a gente coloca nisso, né, principalmente quando a gente ainda é aluno, que a gente tem esse interesse, né, que eu vejo hoje, assim, eu vejo mais que é o interesse e o tempo necessário para aplicar, para você lutar por aquilo. Então, acredito que nós ainda não estamos numa realidade, nós estamos longe de uma boa realidade de recursos realmente, mas nós estamos progredindo muito. Sim. Então, por exemplo, agora como você falou, nós nas ilhas a gente tem acesso à internet. Eu acho que a saúde precisa se adequar. Então, eu gosto muito do profissional por conta disso, que nós vamos criar produtos. Ou seja, a saúde precisa ficar um pouco mais próximo. Uma resposta social, né? Que o mestrado acaba dando. Isso. Um pouco mais próximo. Por quê? A realidade da saúde é muito vista assim. O profissional da saúde está lá em cima e a população está aqui embaixo. Eu acho que a gente tem que arranjar meios de se aproximar mais, sabe? Porque, por exemplo, com a internet agora, você grava um vídeo e é dito como verdade. Então, aquilo é dito como verdade e a pessoa que está lá do outro lado da ilha acredita que aquilo é uma realidade. É o Por famoso quê? Dr. Google, né? Exatamente, que é chamado de infopandemia. Então, tem muitas informações, mas por quê? Porque nós não estamos publicando. Nós estamos publicando para a revista, que é vista lá do outro lado do mundo e não chega aqui. Exato. Então, nós não temos uma realidade. Nós estamos saindo das quatro paredes, né? E indo para onde a informação tem que ir, para a população. Exato. Mas a minha ideia é Pode justamente... Não, Tudo bem. perfeito. Casou. Mas a minha ideia justamente de trabalhar com mulher ribeirinha foi justamente por conta disso, né? Eu nunca fui do consultório, assim, nada contra o consultório, né? Mas trabalhando há 14 anos, não 14 anos, né? 10 anos que eu estou trabalhando com saúde da mulher, mas eu percebo que a questão da saúde familiar, do fato de você ir na casa, conversar,
né? Pegar fazer as primeiras anamneses, mas de uma boa conversa, tu já consegues absorver e detectar alguns problemas. E numa conversa você já consegue orientar, fazer a atenção primária mesmo, sabe? Sim. De orientar. E a minha ideia do mestrado foi justamente essa, né? Do meu produto. Não, eu quero fazer a cartilha, né? E o podcast, assim, como tá muito em alta o podcast, né? Mas eu pensei, caraca, a gente tá realmente no auge, né, da informação através da internet. Então, e todo mundo faz hoje um podcast, né? Sim, o meu filho, né, de 7 anos, fala, mãe, vamos fazer o podcast. Eu fico, meu Deus, né? Então eu falei, outra então, geração. né? Eu falei, professora, então vamos fazer um podcast. Ela, não, Sim. você vai fazer um podcast. E olha que coisa bacana, Sim, né? sim. E eu concordo plenamente com você. E nessa última visita que eu fiz, tudo que você está relatando foi exatamente o que elas relataram, né? E aí a gente vai para a quarta, né? Para nossa penúltima pergunta. Ah, poxa, já tá acabando. E já faltam 15 minutos. Então vai. Se bem que eu não sei mais ou menos o horário que a gente começou, mas... Começamos às 4 horas, em ponto. Foi 4 horas, Rodrigo? A gente começou? 35? Então segue. Então a gente tá bem. As barreiras encontradas no atendimento básico da saúde da mulher ribeirinha. Quais são essas barreiras? Olha, na Ilha de João Pilatos, agora que tem o primeiro posto, uma unidade básica, né? E eu já perguntei logo, vai ter atendimento de fisioterapia? Não. Não. Porque é atendimento básico, né? Não vai ter. Pois é. Essa é a questão. Entendeu? Professora. Olha, nós estamos há muitos anos, mais de 10 anos, falando sobre a importância do programa de saúde da família, a importância da fisioterapia na saúde básica, na interação com a comunidade inicialmente, né? E a saúde da mulher não é diferente. Por quê? Porque você começa a parte de educação em saúde lá no nascedouro das coisas, no básico. Então, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser divulgada. E é isso que você estava falando, não é? Nós precisamos sair de dentro da universidade, das academias e fazer o que precisa ser feito e divulgar. Exato. Então, eu quando vou para uma banca de avaliação de graduação, de pós-graduação, eu sempre pergunto a mesma coisa, qual é a sua resposta social? Seu trabalho tem que resposta social? Fala para mim. Não, mas o que às vezes a pessoa diz, mas o que significa isso? O que você está levando para essa comunidade? O que é que você está deixando de bom para eles? O que eles pediram para você que você tem condições de fazer? Eu queria só, não sei se agora, não me lembro mais qual é a última pergunta, mas falar sobre a importância que você falou do Sistema Único de Saúde. E eu preciso deixar registrado aqui, já que é um podcast histórico, que a fisioterapia na saúde da mulher, a fisioterapia no âmbito, termos de legalidade, de legislações, a fisioterapia na saúde da mulher, ela precisa crescer ainda muito. Então, a gente, por exemplo, hoje não tem uma legislação estadual e nem municipal que garanta o fisioterapeuta dentro da sala de parto. Porque, vamos imaginar a mulher ribeirinha, se ela não for ter o bebê dela lá na comunidade, e ela deveria ter essa possibilidade de ter o bebê lá, e ela viesse deslocar para Belém e for atendida pelo SUS, ela vai para a Santa Casa, costumeiramente. Sim. Certo? E lá na Santa Casa, temos uma fisioterapeuta. Não temos plantão de fisioterapia 24 horas. E isso é uma coisa que só vai se manifestar mediante uma política, mediante uma legislação. No Brasil, nós já estamos tendo crescimento em relação a isso, com o movimento que está sendo encabeçado pela Associação Brasileira. Então, o Piauí já tem cobertura total, todas as mulheres do Piauí, interior, capital, tem cobertura. Então, fisioterapeuta 24 horas. O projeto se chama Por Mais Fisioterapeutas nas Maternidades. Ele é encabeçado pela Abrafisme e ele está sendo acolhido pelos CREFITOS,
Então, Olha. o CREFITO do Piauí acolheu, o CREFITO do Rio Grande do Norte acolheu, o CREFITO, pois é. A nossa presidente tem buscado isso também. E o presidente do CREFITO 20 também está interessado, que você está falando também para o Amazonas, concorda? Não é isso? Isso. Também está interessado. Então, é necessário que os presidentes de CREFITO, eles conversem com o espaço político daquele estado, né, para poder conseguir que essas legislações sejam aprovadas, porque não depende do CREFITO, não depende do COFITO, depende daqueles políticos que nós elegemos. Sim. E o crescimento da quantidade de profissionais para atendimento dessas mulheres, que hoje é muito pequeno, ainda aqui na capital, quanto mais lá nas ilhas, né? Ele só vai se dar mediante o cumprimento dessas políticas. Não vai ter como. E aí, dentro desse aspecto, é muito importante a saúde básica, mas também é importante a parte terciária. Verdade. Porque se precisar de ter um bebê lá no hospital, lá numa maternidade, tem que ter um fisioterapeuta lá para te assistir. Verdade. Primária, secundária e terciária. Com certeza. Então, cabe a nós profissionais fisioterapeutas, fazermos isso que você está fazendo agora aqui. Dizer, para quê? Para que fisioterapeuta, o que ele vai contribuir? Como ele vai contribuir? Então, nós somos profissionais da função, nós melhoramos a capacidade funcional das pessoas. E as mulheres não estão fora desse escopo. Não estão fora disso. Elas são muito privilegiadas quando elas recebem o atendimento da fisioterapia de maneira adequada. Professora, eu tive o meu segundo filho agora, ele vai fazer 8 anos, né? E eu lembro que quando eu fui fazer o pré-natal, uma das primeiras perguntas que eu fiz para minha ginecologista, né, obstetra, eu falei assim, a senhora já tem um fisioterapeuta? A senhora me indica, embora eu seja da pélvica, mas é bom, né, a gente... Aí ela, o quê? Fisioterapia? Aí eu olhei assim para a cara dela, eu falei, como assim? A senhora não está me orientando a fazer o parto via vaginal? Então, né, eu preciso de todo um suporte, o fisioterapeuta é primordial. Eu não tenho. Então, assim, e olha que é da rede privada, né, que teoricamente, né, tem mais conhecimento, entre aspas, né, mas até essa mentalidade dos nossos colegas, né, dos nossos profissionais, né, que agora a gente já tem uma visão multiprofissional, mas a gente ainda encontra essas barreiras, né, e que acaba dificultando isso também. Né? Hoje, por sinal, eu tenho uma médica na minha banca, ela está apaixonada pelo trabalho, ela é uma das que está mais esperando esse podcast e os outros resultados, e ela falou, Camila, o trabalho de vocês é maravilhoso, todo médico obstetra não vive sem um fisioterapeuta. Aí eu fiquei olhando assim para ela, poxa, professora, a senhora mora no Amazonas, por que a senhora não vai para o Pará? Porque eu, aqui em Belém, assim, são pouquíssimos os médicos. Você tem senhora que está nesse caminho? Tem. As médicas da URI, elas fomentam, elas incentivam, aonde eu atendo, né? Mas ainda carece de muita divulgação, ainda carece de muita conversa, né? Sim. E aí já deixemos registrado, né, para o futuro que, por exemplo, a lei que cobriria o Estado teria que ser assinada pelo governador do Estado. Mas enquanto não sai isso, o prefeito pode fazer. Sim. Ele pode fazer na cidade de Belém. E o de Ananindeua pode fazer o de Ananindeua. E o prefeito de Ananindeua é médico, que né? foi o que aconteceu no Piauí. O Piauí começou em um município e depois que engrenou naquele município, foi chamado o governador para ele assistir o andamento do trabalho, né? Foi feito todo um trabalho pela Associação Brasileira na pessoa da doutora Cristine Once. E esse material foi divulgado, conversado, foram feitas apresentações, e ele disse, não, é maravilhoso isso, vamos fazer para todo o estado. Sim. E cobriu todo o estado do Piauí. E agora o Rio Grande do Norte viu também e já foi também. Rio de Janeiro tem alguns municípios, São Paulo tem alguns municípios, e estamos aguardando o estado do Pará. Vamos ver se agora com a COP30 a gente também consegue acesso para conversar, não é?
sobre essa importância. Nós temos um projeto, ele está na Assembleia, mas ele está meio parado. Vamos Temos ver uma se a gente... representante fisioterapeuta agora, né? Pois que é a é. Vivi. Eu não sei se ela é Ela é deputada, vereadora, não. É. Eu tô Será que é mesmo tô falando do estadual. Mas de repente... do estadual. né? Eu já tive conversando com a Vivi em outros momentos, né? Mas a gente está aguardando o que a doutora Elinete, como presidente do CREFITO, ela vai direcionar, porque nós temos uma comissão dentro do Conselho Regional de Assuntos Parlamentares, como tem no COFITO. Então, vamos esperar. E, professora, só também para a gente passar para outra, né? Já relacionando ao mestrado, né? Por ser mestrado em cirurgia, eu lembro que uma das minhas perguntas do processo seletivo, da minha entrevista, era como que a minha temática contribuía com a questão da cirurgia em si, né? E aí eu falei das cirurgias pélvicas, né? Que 100% delas, né, vai ter o processo de reabilitação que nós fazemos, né? E eu lembro que a minha banca era uma médica também, e ela ficou, assim, apaixonada, né? Inclusive, infelizmente ela não pôde participar da minha banca, mas, assim, ela ficou apaixonada. E realmente só depende da gente mostrar o nosso trabalho, mostrar que somos importantes e que viemos para somar, né, professora? E não só isso, né, que o nosso trabalho é importante para a população. Sim. É importante para a população. Então, eu tive, em 2008, aquela experiência, né, com a miomectomia, e depois tive com a histerectomia. Então, eu tenho muita vontade, você está falando aí, estava falando para ela, eu tenho um convite para fazer o meu doutorado fora, em São Paulo, na USP, com a doutora Cristina. Mas tem uma série de coisas acontecendo, né? Igual ela, que ela também passou numa prova no mestrado fora, né? Em São Carlos, mas ficou aqui, fazendo mestrado aqui. E você não tem ideia de como essas cirurgias onde os ovários são removidos, onde o útero é removido, deixa sequelas. Sim. E eu tenho vontade de trabalhar com grupos de mulheres histerectomizadas, que é uma coisa que a gente não tem um indicador bem definido, né? Então, o que acontece? Que mulher é essa? O que acontece com ela? O que ela precisa? O que a gente pode, como fisioterapeuta, favorecer? Então, quantas mulheres nessa... Eu para me preparar para cá, eu joguei uma pergunta para o IA, né? Que agora está todo mundo trabalhando com inteligência artificial. Qual a população, especificamente, né? Ele não soube responder, porque o IBGE não tem esses dados. Ele tem os dados gerais. Olha, tantos por cento da população do município de Ananindeua estão nas ilhas, mas quantas mulheres, quantas histerectomizadas tem nessa ilha? Tá, nessa ilha só tem uma e nessa aqui. Quantos estão? É preciso que se faça esse tipo de mapeamento, e não só esse tipo de mapeamento, mas o suporte que vai ser dado depois. Como é que a gente vai entrar com isso? Professora, é super verdade. Não estou deixando de falar. Porque no primeiro questionário sociodemográfico que eu apliquei, tinha, né, as cirurgias, e quais cirurgias elas não sabiam dizer qual cirurgia. Ah, foi só um corte aqui. Não, foi um corte todo na barriga, sabe? Então, eu ficava assim, nem elas também têm essa noção, né? Mas elas relatavam, depois que eu fiz essa cirurgia, não me deu mais vontade. Né? Em termos da saúde sexual, né? Quer falar, completar alguma coisa, Carol? Sim. Para a nossa última pergunta, mas fica à vontade. Sim, em relação às cirurgias, né? Eu tive um relato de uma paciente recente agora. Ela tinha 46 anos e era uma paciente que vinha tentando fazer uma cirurgia de uma histerectomia pelo SUS, né? Por conta dos problemas que ela estava tendo de sangramento. E também ela estava com incontinência urinária. Olha. Então, já era assim aquele combo, né? Que a gente vai observando. Combo da tragédia. Aquele combo que a gente vai observando, né? Porque o que acontece? Muitas mulheres fazem a cirurgia da histerectomia, que é um assunto que eu também gosto muito. Porque elas fazem a cirurgia,
e depois elas pensam que estão curadas. Exato. Então, não é orientado sobre só uma quem não prevenção, sobre... Não é. E geralmente elas voltam. Sim, Voltam com uma incontinência, depois de 2 anos, volta com um pós-operatório que não foi feito. exato. Nem um pré e nem um pós-operatório de orientações. E, Carol, pegando esse teu gancho aí, Uhum. né? A última pergunta são as principais alterações funcionais, né? Então, E aí, marca o tempo aí, moça. e aí, Que agora, agora vai. 10 minutos. Ai, Então meu Ai, Deus. meu Deus. E vocês viram na pesquisa, né, que tivemos um percentual elevado de incontinência, mas não foi metade das mulheres lá pesquisadas, mas todas elas tiveram, né? Pelo menos em todas as alterações que eu pesquisei, tinha uma mulher lá com alguma alteração, né? E aí acabou de falar das alterações em virtude dos procedimentos cirúrgicos e a mulher que nunca fez procedimento cirúrgico, nunca teve filho, mas perde urina, Sim. né? Uhum. Tem dores pélvicas crônicas, tem disminorreia, né? E aí fica. É Vamos muita lá, coisa. meninas. Então, deixa eu começar aqui. Deixa eu começar que eu vou tentar ser breve para te dar o tempo. Tá. Essas disfunções, elas são bastante corriqueiras. Acontecem e algumas mulheres elas vão falar, por exemplo, a faixa etária das pacientes que eu atendo de patologia cervical são maiores de 40, a maioria, 40, 45, 50, 60. Essas mulheres, elas dizem assim, mas não é comum perder urina? É assim, é coisa de idoso, não é essa expressão que elas usam, elas usam Uhum. outra, né? Não é assim? Não, senhora, não é assim. Aí explica. Então, incontinência urinária, desforço costumeiramente, noctúria, uma coisa. O que é noctúria? Noctúria é levantar de madrugada para ir ao banheiro. Aí existe um questionário que a gente passa, né, que é o diário miccional, que é padrão ouro, para você identificar esse Sim. perfil. Aí você vai ver a paciente que vai dormir 10 horas e antes de dormir ela toma 1 litro de água. Por que ela toma 1 litro Para de hidratar, água? professor. Porque ela passou o dia inteiro sem beber água e aí ela chega à noite e está com sede, é normal, é natural. Aí ela toma 1 litro de água. E essa água que entra, eu digo para ela, olha, a água que entra tem que sair, amiga. Exato. Ela vai cumprir a função dela e depois ela vai sair. E aí no caderninho eu faço um desenho, né? Eu faço um solzinho em cima, porque são quatro colunas. Aí a primeira coluna é madrugada, a segunda é manhã, a terceira é tarde e a última é noite. Aí eu pego a manhã e a tarde, faço um solzinho, desenho o solzinho e pinto, que eu sou muito visual. Digo, olha, senhora, a senhora vai beber água. Focar em beber água enquanto o sol estiver banhando a terra. Depois que o sol se pôr, a senhora não tem mais que estar bebendo 1 litro d'água. Ah, mas se eu sentir sede, beba pouco. Se a senhora beber a quantidade de água que a senhora tem que beber corretamente, a senhora não vai sentir sede à noite. A senhora vai molhar a boca, mas vai beber água 1 litro. Então, a gente tem a noctúria, a incontinência urinária de esforço. As mulheres com incontinência urinária, elas costumam não beber água. Aí você começa a ter uma concentração maior da urina. Aí essa mulher, aquela mulher que vai repetidas vezes no banheiro. Aí ela fica com receio de beber água, mesmo assim ela vai ao banheiro para fazer pouco xixi. Quer dizer, um volume pequeno. Por quê? Porque a urina está muito concentrada e essa urina concentrada, ela agride a mucosa da bexiga. Então, ela precisa ser orientada a tomar água adequadamente. Então, você precisa explicar muito bem isso, senão ela não aceita. Aí, vamos lá, incontinência de flatos, que é soltar pum, né? Uhum. Incontinência fecal, que é não conseguir segurar o cocô. Disfunção sexual, disfunção respiratória, disfunção na marcha, disfunção na sedestação, que é sentar. Então, é muita coisa envolvida. Fora isso, você tem as outras situações paralelas. Por quê? Porque é uma mulher que às vezes usou mal as articulações. Então, tem um problema no calcânio, aí aparece com uma dor no calcânio, que é uma dor na fáscia plantar, que pode evoluir para como é que chama? Chama bico de papagaio, não.
um osteófito do calcâneo, enfim, as mais variadas situações. E é por isso que eu continuo defendendo a fisioterapia na saúde da mulher, porque o fisioterapeuta que vai atender essa paciente, ele não pode fechar os olhos para as múltiplas manifestações, porque a dor pode ser aqui na cervical, mas o comprometimento vem lá do joelho, que passou pela pelve. Então, você como profissional funcional, você precisa estar apto como generalista inicialmente, depois como especialista a olhar o todo. Você não vai fazer só... eu vou fazer só fortalecimento de assoalho pélvico. Não, eu não concordo. Por quê? Porque você vai se abalar lá para dentro da ilha para fazer só assoalho pélvico dessa paciente, sendo que ela tem outras questões. Então, a fisioterapia na saúde da mulher abraça todas essas causas. Basta ser o quê? Mulher. Verdade. Precisa falar, senão... Precisa falar alguma coisa, cara? A professora já falou muita coisa. De mulher que morou numa ilha, né? Você ainda tem pessoas lá na sua família. Como é que tu achas que seria a abordagem para elas? Para inserir, né? Eu acredito que precisaria começar como a gente começa aqui, com uma educação mesmo, em saúde. Eu já atendi pacientes também, atendi pacientes da ilha também, e foi muito interessante, porque, como eu falei para a professora, era um caso de ter orientação, sabe? De ter essa educação em saúde. E não somente isso, mas mostrar a importância disso, adequar, levar para a pessoa. Eu acredito muito no que a Sarah falou, que eu até tenho uma página no Instagram que eu falava assim, é comum, mas não é normal. O que as pessoas consideram, né? É comum de acontecer, mas não é normal que aconteça. E as pessoas acabam levando isso muito pro dia a dia, né? É comum isso acontecer. Eu tive um relato. Eu tive um relato que me deixou muito assustada de uma amiga minha, mesmo assim, uma amiga aqui de trabalho, que falando assim: eu tô tendo algumas perdas de xixi, mas eu vou esperar ficar grávida pra poder treinar o assoalho pélvico. Meu Deus! Olha. Quem foi a professora dela de saúde da... Não, gente. Abafa o caso. Não importa. Então, isso me deixou assim, que não é somente você saber, sabe? Não é só você ter acesso àquilo, mas colocar aquilo no seu dia a dia, né? Você incorporar. Eu acredito muito na naturalização das coisas. Então, eu vou dizer assim, eu tenho esse estilo de vida. Por exemplo, vou treinar todos os dias. Tipo, eu vou fazer academia. Todo mundo começa com isso, né? Vou começar a academia. Gente, não é vou começar, você tem que fazer todos os dias. Sim. Então, eu acho que seriam estratégias utilizando pequenas condutas. Então, a gente sempre começa no micro para poder chegar no macro, né? Exato. Eu acredito muito nisso, que a gente, começando com essas ações, mostrando a importância, mostrando os resultados falam por si. Verdade. Então, a gente mostrando os nossos resultados, as pessoas vão, isso é legal, vou lá fazer, entendeu? Você começa uma academia, começa um exercício, que eu gosto muito de comparar também com as minhas pacientes. Eu falo assim, eu vou fazer a minha parte, mas você vai fazer a sua. Tá bom? Não, 75%. Exatamente. Eu vou só lhe mostrar o caminho. Muitas vezes é isso, você, quanto profissional, mostrar o caminho para o paciente e aquele paciente vai fazer, sabe? A paciente vê a necessidade, a paciente sabe que aquilo é o melhor para ela. Então, você mostrando eticamente, né, você procurando as melhores evidências, o que levar para aquela paciente e trazendo isso para a realidade, que eu acho que é o mais interessante, né, você se aproximar ali da realidade da paciente, falar, olha, é assim, o que você acha disso? Você entendeu? Sabe? Ter essa pergunta, esse diálogo mesmo. Porque muitas vezes a gente fala que são algumas coisas relacionadas com a educação em saúde, né? Aquela educação em saúde que é antiga, que você leva a informação. Não é levar a informação, é saber se essa informação está sendo efetivada. Então, como saber isso? Ouvindo o outro lado. Então, por isso que eu gosto muito do SUS, gosto da nossa formação
ter esse raciocínio clínico mesmo. Nós não somos técnicos, nós temos essa formação de ter um raciocínio clínico Sim. e ter essa parte crítica, que eu acho que faz total diferença e poderia beneficiar muito e pode beneficiar Sim. muitos pacientes, e eu creio que nós podemos contribuir muito com a saúde da mulher, que eu acho que é muito interessante por conta disso, e transformar, de pouquinho em pouquinho, transformar isso em realidade. Fazer a nossa parte, né? Isso. Importante. Só para reforçar o que ela falou sobre a questão do pouco, entendeu? O pouco é melhor do que nada. Com certeza. Então, é preciso sensibilizar a pessoa. Você precisa falar, como ela disse, você precisa falar numa linguagem que ela entenda, porque se ela entender, ela vai discernir se aquilo é melhor para ela ou não. E se ainda ela entender e não quiser, aí você tem que respeitar. Quando eu estou em atendimento, quando eu estou na minha prática clínica, eu sempre digo para as pessoas, eu sou aqui só uma consultora. Uhum. Eu sou uma profissional que estou colocando os meus anos de experiência à sua disposição. Mas se você vai usar ou não, aí eu não posso lhe obrigar a fazer. Você precisa entender que, olha, esse caminho que você está seguindo vai dar aqui. Existe um percentual, as pesquisas elas mostram que se continuar assim, não vai dar certo para você, mas é você que vai ter que usar fraldas. É porque é a progressão. Sim. A incontinência urinária, ela não começa assim, a não ser que seja uma lesão. Mas se for de esforço, ela começa com uma gotinha, depois passa para 2, depois passa para 3, depois vai aumentando e a pessoa começa usando um absorvente diário, depois vai para um de médio porte, depois vai para um noturno, vai ter que usar fralda. Verdade. E esse é uma outra questão, não é barato. Não. É tudo muito custo caro. disso. Deus me livre. O custo é muito alto. E é um custo que as pessoas pagam, sabe? Preferem do que fazer. É verdade. Entendeu? Eu já ouvi muito isso também. É um custo que as mulheres pagam porque é o que elas veem, entendeu? Elas veem que elas precisam resolver o problema. Então, o que resolve o problema mais rápido? É isso. Hoje, o meu problema está resolvido. E com a fisioterapia também, que a gente vê, observa muito, é que em poucos atendimentos, essas mulheres com incontinência urinária, elas já vão, assim, avançando de um nível que é assim, que tu fala, meu Deus. Que até elas se assustam, né? Sim, Como elas foi se isso? assustam. Por que eu não conheci antes, Isso. né? Isso. Gente, tá tão bom, né? Mas a gente precisa finalizar, né? Sim. A minha contribuição com essa temática, dessa última temática que a gente abordou, das disfunções, foi com a cartilha, né? Eu peguei alguns exercícios de QG, né? Peguei outros exercícios do Pilates, e aí montei a cartilha para elas, né? Já em cima do resultado, olha, vocês têm mulheres incontinentes aqui, então vocês têm que fazer isso, mas para evitar isso, vocês têm que fazer isso, né? Fui explicando lá os dados. E realmente eu penso em voltar, penso dar continuidade, né? Já faço convite para Carol, quem sabe da gente trocar essa figurinha, né? Das ilhas. E eu só tenho a agradecer, né, a vocês. Nem senti a hora passar, né? Que bom. Fico muito feliz de ver que eu pude ser uma frutinha do trabalho da professora, né? Muito bom. Que não foi só eu, também teve outros alunos, né? Carol também, né? Foi fruto. E realmente, professora, o que vocês passam para a gente durante nossos 5 anos de faculdade, eles ficam, né? Eles ficam e a gente leva adiante, né? A senhora está há bem mais tempo que eu, né? Mas, assim, eu sempre procuro honrar realmente os meus mestres, né? E quando eu pensei na senhora, eu falei, caramba, a professora Lia Rose vai arrasar nesse podcast. Aí, quando a senhora falou da Carol, eu falei, pô, perfeito, né? Ela já trabalha com ilhas, então vai ser perfeito. Então, eu estou muito feliz, né? Eu agradeço. Se vocês quiserem falar rapidinho, agradecer, que é para eu finalizar. Sim, pode agradecer, Carol. Depois eu vou finalizar aqui. Tá bom. Eu queria agradecer a você, Camila,
parabéns, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. Foi um trabalho assim que eu me vi muito, então foi muito interessante. Queria agradecer também a professora pelo convite. E realmente esse momento aqui com certeza vai ser transformador para mim, quanto profissional atuante na saúde da mulher, porque às vezes a gente não se vê, sabe? Não se enxerga, né? Não sei se você já passou por isso, mas essas contribuições essa conversa que a gente tá tendo hoje, eu fiquei assim, meu Deus, é isso que eu amo realmente, eu amo fazer isso, sabe? Então, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada. Você me mostrou que você foi capaz de fazer. Então, se você fez, eu também posso. E outras Sim. pessoas podem. Eu acho que esse é o interessante. A gente mostrar os nossos resultados, a gente mostrar nossas pesquisas e a gente trazer a essa realidade. Ser ribeirinha, pra mim, eu acho que é a melhor parte de mim, sabe? Que legal. É a melhor parte de mim mesmo. Eu fico muito emocionada porque eu vejo que muito de mim como pessoa e profissional de receber elogios, que é pouco, assim, mas ter um olhar diferenciado, olhar para uma realidade diferente, quando você vem de uma realidade diferente, é muito mais, assim, fácil. E eu gosto disso, sabe? Eu acho que é a parte mais legal. E eu tô muito feliz de atrelar isso à minha vida acadêmica. Porque eu tinha muito assim, eu tenho que ser acadêmica, eu vou estudar, eu preciso de novas oportunidades. Mas ver que a melhor oportunidade é ser quem eu sou, é ter parte da minha família lá, ter esse olhar diferenciado, eu acho que é o que mais me alegra. Então, muito obrigada por me dar essa oportunidade de falar isso hoje pro mundo. E eu tô muito feliz mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada, Carol. Legal. A gente Olha, vai manter o contato. eu fico Vai. muito, muito emocionada, muito alegre e feliz de ter feito em algum momento algum tipo de diferença na vida de vocês duas, porque eu estou diante de duas profissionais excelentes, de excelência, né? E saber que a saúde da mulher, fisioterapia na saúde da mulher, tem novas pessoas, pessoas com garra. Isso é muito importante. Verdade. Eu queria deixar só um último registro. Nós precisamos lutar por mais fisioterapeutas nas maternidades. Sim, vamos, professora. E nesse contexto, também o fisioterapeuta na saúde básica, lá no início. Então, a gente não tem bala para todos, né? Para todas as causas, mas vamos pelo menos garantir essa legislação e na sequência a gente corre atrás das outras. Muito Vamos. obrigada, a oportunidade foi muito boa, Eu que excelente, agradeço. maravilhosa. E aqui na minha cabeça está borbulhando, porque, como eu disse, né? Eu abri mão de fazer meu doutorado, estou com uma proposta para fazer fora, mas as cirurgias ginecológicas, elas mexem muito com as minhas percepções, e a histerectomia com a oforectomia é uma que eu tenho muito interesse pessoal nisso. Então, vamos ver se de repente... Vamos porque a conversar. vamos conversar. O trocar FPA figurinha, outros tem, né? Um podcasts. programa. O FPA tem. Então, Vamos vamos. pro FPA. Vamos. Muito obrigada, Carol, por ter vindo. Muito obrigada por ter nos convidado. Obrigada. Eu que agradeço. Então, eu finalizo aqui, né? Esse podcast com o tema A Saúde da Mulher Ribeirinha, ou A Saúde da Mulher Ribeirinha da Amazônia, né, que é fruto da pesquisa da minha dissertação, né, cujo tema é avaliação das alterações do assoalho pélvico das mulheres ribeirinhas, um estudo observacional daí do João Pilatos, né, de Ananindeua. E eu sou a Camila Lamarão, sou aluna do PP Grace e estou finalizando aqui esse produto. Muito obrigada. Agradecer a minha orientadora, a professora Silvânia, e a minha co-orientadora, a professora Kelly. Muito obrigada, PP Grace e ao fã. Parabéns.